caiu, gente. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo porque eu tava na casa de minha tia. Mas falem no comentário qual vídeo que vocês acharam mais engraçado. Dá pra comentar. Tá bom. Gente, o vídeo vai acabar aqui. Peraí, deixa eu ver qual filtro vocês acham melhor pra lançar nos meus vídeos. Esse daqui. Eu gosto desse. Esse aqui. Bem legal. Esse daqui na loja da minha mãe. Agora eu vou ver outro. Também tem esse daqui que eu uso. Olha minha prima como ela. Gente, eu tô digitando um negócio no meu celular. Olha aqui o papelzinho. Aqui é esse. Eu não posso mostrar o papel porque... Nunca vi esse. Você tem.